porque você não consegue atrair dinheiro para sua vida. É isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. Por que eu resolvi falar sobre isso, né? Nessa semana, a semana passada, eu recebi duas mensagens semelhantes, né, de duas pessoas falando, basicamente, falando realmente coisas parecidas, né? Uma falando que ela já não sabia mais o que fazer, que ela já tinha visualizado e tal, já tinha lido tudo quanto é livro e não tinha dado certo, exatamente para a questão financeira, aqui, óbvio, né, relacionada à lei da atração. E uma outra pessoa falando também, mostrando diversos livros e tal, falando que já orou, que tem muita fé e tal, mas que financeiramente, né, nada acontece. Então, por isso que eu resolvi gravar aqui esse vídeo. Por mais que eu já tenha falado sobre isso aqui no canal, é sempre bom estar relembrando. Então vamos lá, eu vou falar aqui para você basicamente 3 motivos, tá? E o primeiro deles é porque você quer atrair sem agir. Porque você quer atrair sem agir. Ah, Fabrício, mas a lei da atração não é eu pensar e acontece, né? E é óbvio que não, é claro que não. Primeiro, o seguinte, a lei da atração é óbvio que é das leis universais mais conhecidas, né, por causa do filme O Segredo e tudo mais, mas existem dezenas de leis universais. E entre, né, uma dessas leis, por exemplo, é a lei do retorno, ou lei da causa e efeito, né, que já é, enfim, conhecida também há milhares de anos, né? Quando diz lá, né, quando Jesus disse, se você colhe aquilo que você planta, né? Se você plantar isso, não adianta você... Então, o que isso mostra? Mostra que uma ação, né, de acordo com aquilo que você age, você tem, né, algo relacionado àquilo. Então, existe sim uma ação envolvida, tá? Por mais... tem pessoas que já falaram, que já conseguiram, só de pensar... Sim, mas se você for proporcionalmente falando, é um número irrisório, tá? E até... para você, assim, para confirmar isso que eu estou te falando, né? No filme O Segredo, uma das pessoas mais conhecidas, né, mais famosas daquele filme é o Bob Proctor, né? E se você for ver a história dele, for estudar, for ver em canais que falam exclusivamente sobre ele, ele fala que como que ele usou isso, né, a questão mental, a lei da atração, para o negócio dele, né? Então ele até fala lá que ele lavava o chão, né? Parecia que ele trabalhava com limpeza e tal, e foi mentalizando o negócio crescendo e ele foi agindo, né? Foi contratando funcionários e tudo mais, e as coisas foram acontecendo. Um outro exemplo para realmente você entender isso, na minha visão, o melhor livro, né, que fala de pensamento e de dinheiro é o livro Pense e Enriqueça, né, que é do Napoleão Hill. E por mais que o título possa parecer uma coisa simplória, né, de pensar e o dinheiro aparecer, é óbvio que não é isso, né? Lá no livro ele mostra 16 leis, né, nesse livro, e baseado também no livro As Leis do Triunfo, né, que é do mesmo autor. Então ele estudou durante 25 anos os 500 caras mais, tanto financeiramente, né, bilionários, milionários, mas com uma vida feliz, vamos dizer assim. E ele estudou diversos desses caras, né? E ele cita lá 16 leis. E em uma dessas ele fala sobre a imaginação, que é basicamente o que fala a lei da atração. Mas ele fala lá de outras coisas também. Ele fala, por exemplo, sobre estar com pessoas com pensamento semelhante ao seu. Fala sobre ter um objetivo principal definido. Então, são diversas coisas, tá? São diversas coisas. Então, a primeira coisa, eu acho que deu para você perceber isso, né? Com esses exemplos que eu te falei. O primeiro motivo de você não conseguir pode ser, né? Se você está só achando aqui que vai estar fazendo assim, e, enfim, só visualizando que as coisas vão acontecer. Na gigantesca maioria dos casos, não é isso, tá? Então, esse é o motivo 1. Mas beleza, Fabrício, esse não é o meu caso, eu sei que precisa agir, só que eu ajo, eu faço as coisas e as coisas não acontecem e não dão certo. Então, se você é desses casos, você já entendeu que não basta só visualizar, existem 2 principais motivos, tá? E o primeiro deles é as crenças limitantes sobre dinheiro, né? Os paradigmas que você tem sobre dinheiro. A grande maioria das pessoas tem, né? Então, alguns exemplos, né? De que o dinheiro é sujo, de que se eu tiver dinheiro, eu vou desagradar a Deus,
que a pessoa que tem muito dinheiro é orgulhosa ou alguma outra coisa do tipo. Enfim, algo que você pensa que faz com que o dinheiro tenha uma conotação ruim, né? Por que isso acontece, né? Por que isso impede realmente as coisas de acontecerem para você, mesmo você agindo, né? Então, eu já expliquei também isso outras vezes, que tudo é a questão da mente subconsciente, né? A principal função da mente subconsciente é de proteção, é de autopreservação, né? E quando algo está relacionado a uma coisa ruim, né, na sua mente subconsciente, ela vai fazer de tudo para você não ter esse algo, né? Então, se o dinheiro tiver relacionado a alguma coisa dessas que eu falei, ou diversas outras, né, mas que tem uma conotação ruim, você vai fazer, mas vai chegar uma hora que você vai sabotar, você vai fazer alguma coisa errada inconscientemente, porque a sua mente quer te proteger daquilo que está associado a algo ruim. Para ficar mais fácil, mais claro para você entender, vou colocar na tela aqui uma imagem para facilitar isso. Então, conscientemente, né, quando você pensa em dinheiro, você pensa em liberdade, em poder ajudar a família, em poder ter o controle da sua vida, em viagem, carro, enfim, né? Isso aí varia de pessoa para pessoa. Só que isso é uma coisa racional, né? É da mente consciente. E na mente subconsciente pode ser que você esteja aí que vou estar desagradando a Deus, as pessoas vão achar que eu sou ganancioso, eu vou perder a humildade, as pessoas vão se aproveitar de mim. E essas questões são questões emocionais, né? E, como já falei em diversos vídeos aqui também, a nossa mente subconsciente representa cerca de 95% da nossa mente como um todo. Ou seja, nós somos seres emocionais, né? Se a gente tem uma emoção ruim relacionada a algo, a nossa mente vai fazer de tudo para nos afastar desse algo. Então, segundo motivo, crenças limitantes sobre dinheiro. E o terceiro motivo é o seguinte, se você já estudou alguma coisa relacionada à física quântica, né, embora seja algo um tanto quanto complexo, mas explica muito realmente é uma explicação científica, né, de muita coisa relacionada à lei da atração e tal. E uma das coisas, né, que você aprende, não só com a física quântica, né, mas com a física tradicional, é que tudo é feito de átomo, né? Tudo, absolutamente tudo. Eu, você, a câmera, o computador, enfim, absolutamente tudo. E o átomo ele tem uma vibração, né? Uma vibração em hertz. E o que acontece? Esse campo, não é? Todos nós temos um campo vibracional, né? Eu falo como se fosse uma bola ao nosso redor, assim. E esse campo vibracional, ele, entre aspas, ele atrai aquilo que é semelhante à frequência desse campo vibracional, né? E como que é essa frequência, né? Como que a gente altera essa frequência com as nossas emoções, né? Então, eu vou colocar também uma tabela aqui, que eu já coloquei outras vezes, mas para facilitar você entender, que uma pessoa que está numa frequência alta, tudo que é bom, acontece quando a pessoa está numa frequência alta, né? De paz, alegria, amor, gratidão, enfim, essas são frequências altas. E existem também as frequências baixas, né? Medo, ódio, raiva e coisas parecidas. Então, se a sua frequência vibracional, né? Ou seja, se os seus sentimentos forem sentimentos de baixa frequência, você é como se você fosse um campo aberto, uma porta aberta para tudo que é ruim, tá? E o contrário também é a mesma coisa, né? Se você está sempre alegre, né? Está com uma frequência alta, você é como se fosse uma porta aberta para tudo que é bom, tá? E quando a gente fala aqui especialmente de questões financeiras, né? Eu geralmente digo, existem 3 tipos de sentimentos assim que são destruidores, né? Que deixam a sua frequência muito baixa. O primeiro é ansiedade, né? Ansiedade, preocupação excessiva. Por quê? Porque o sentimento que está por trás da ansiedade é o medo, né? É o medo. E o medo é um dos piores sentimentos, é um dos sentimentos com a frequência mais baixa possível, né? Então, quando você tem ansiedade, automaticamente você tem medo, isso dificulta, tá? Que você financeiramente consiga prosperar ou, enfim, sair das dívidas, né? Qualquer coisa que seja relacionada à sua vida financeira. A segunda coisa é a reclamação, tá? Se você tem o costume de reclamar muito,
Você com certeza sabe do poder que a gratidão tem, né? Mas por outro lado, a reclamação é o oposto da gratidão e o resultado que ela traz também é o oposto. Quanto mais você reclama, pior as coisas ficam, tá? E o terceiro é um sentimento de incapacidade, tá? Quando você não se sente capaz de fazer as coisas, aí, especialmente aqui na questão financeira, é muito óbvio, né, de perceber isso, você não vai conseguir fazer, né? Uma pessoa que tem o sentimento de incapaz, de eu não consigo, ela, enfim, como eu já expliquei, né, você precisa fazer coisas, né, para ganhar dinheiro e se você sente que não consegue, enfim, vira aí uma tragédia, vamos dizer assim. Então, basicamente, esses três tipos de sentimentos são os piores aqui com relação a essa questão aí da frequência vibracional. Então, para resumir aqui, a primeira coisa que pode impedir, né, você achar que basta simplesmente pensar, imaginar, já expliquei por que não é assim. Segunda coisa, as crenças limitantes sobre o dinheiro. E terceiro, a sua frequência vibracional, os sentimentos que você tem, né, no dia a dia e tal. Tá, Fabrício, mas por onde eu começo? Né? Por onde eu começo? Assim, a primeira coisa é essa questão de você saber que existe a ação envolvida, tá? É você parar, na minha visão, tá? Aqui é na minha visão. É claro, se você quiser continuar, tem outras pessoas que falam, não, basta você imaginar e não sei o quê. Se você quiser continuar com isso, segue essas pessoas lá, porque tudo que eu vou falar aqui é relacionado à ação também, tá? Então, eu começaria por isso, você saber que realmente existe uma ação envolvida. A segunda coisa, né, já seria aí a questão dos sentimentos, tá? Você precisa trocar os seus sentimentos, tá? Porque a questão das crenças limitantes também é muito importante, mas aqui leva um tempo maior, né? São coisas que normalmente estão mais profundas, mais arraigadas, e esse tipo de sentimento é mais simples, tá? de alcançar. Inclusive, eu tenho, né, um treinamento fechado exclusivo falando sobre isso, sobre como desenvolver essas qualidades. Eu vou deixar um link aqui na primeira descrição, né, na descrição aqui do vídeo, para você conhecer, onde eu mostro como desenvolver isso em 21 dias, né, um sentimento aí de tranquilidade, né, de eliminar, de reduzir drasticamente a ansiedade, de gratidão e de confiança em si mesmo, tá? Eu recomendo, se você quiser realmente uma forma mais simples e mais rápida, eu recomendo que você conheça esse treinamento. É um treinamento que eu criei com o objetivo de ter o melhor custo-benefício do Brasil relacionado a esse assunto. Se você clicar aí, você vai ver que isso realmente é verdade. Se você não tiver condições ou não quiser fazer nada pago, não tem problema, tem vários conteúdos gratuitos aqui também. Mas a segunda coisa, trocar os sentimentos. E depois disso, aí você já parte para a questão das crenças limitantes, que é outro assunto que eu falo aqui bastante também. Beleza? Ficou claro? Deixa um comentário aqui para mim falando o que você achou desse vídeo, se foi útil para você, se deu para entender, né, isso que eu falei aqui, em qual desses pontos que você está, né, pode ser que você já tentou usar alguma vez a lei da atração, o poder do subconsciente, não funcionou. Qual dessas três coisas que te impedem, né? Coloca aí para mim, para a gente interagir, para eu entender realmente você, né? Quanto mais eu conhecer você, fica mais fácil de eu produzir conteúdos relevantes aqui para você, beleza? E se esse conteúdo foi útil para você, dá aqui um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.